Angústia é uma das principais obras de Graciliano Ramos. Foi publicada no ano de 1936, época em que o escritor estava preso pelo governo Vargas. Graciliano nasceu em 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, no Alagoas. Sua família, apesar de serem de classe média, vivia no sertão nordestino. Com base em suas vivências e experiências, ele fez críticas aos problemas sociais do Nordeste. O enredo. Luiz da Silva vivia com seu pai e seu avô em uma fazenda. Seu avô e sua avó acabaram morrendo e a fazenda ficou com o seu pai. Em uma de suas histórias, Luiz da Silva lembrou-se de que uma vez ele chegou em casa e se deparou com uma multidão olhando seu pai que estava morto no chão. Vale ressaltar que ele não chora por uma tristeza, mas sim por não saber o que fazer. Em uma de outras suas histórias, ele conta que uma semana depois da morte de seu pai, saqueadores entraram em sua casa para pegar o que o pai de Luiz estava devendo, e por isso deixaram a casa vazia. Luiz cresce e sai da fase da infância e vai para a fase adulta. Aos 35 anos, Luiz da Silva já é um jornalista, porém, ele não consegue cumprir com as suas obrigações de jornalista, que é sempre falar a verdade e ser imparcial. Isso porque ele precisa vender sua força de trabalho ao dono da empresa. A empresa só escreve para pessoas que têm dinheiro ou para partidos políticos que influenciam ela de alguma forma. Novos vizinhos haviam chegado à cidade e moravam na casa ao lado de Luiz. Eles eram uma família que tinha um pai, uma mãe e uma menina ruiva. Luiz da Silva começou a olhar a sua beleza e se apaixonou por essa ruiva e fútil, que ele foi descobrir depois. Por conta dessa futilidade de Marina, que ela gostava muito de falar sobre jardins, e da compulsividade de Luiz, os pensamentos deles foram tomados por Marina. Tudo o que ele pensava se resumia na Marina. Até que eles se tornaram bastante amigos e mais tarde eles começaram a se encontrar de forma escondida pela noite. Esses encontros deram origem ao noivado dos dois. Por esse motivo, porque ele ficou noivo da Marina, Luiz da Silva sentiu a necessidade de arrumar melhor a sua casa. Ele já tinha a Vitória, que arrumasse a casa para ele, porém ele queria que ficasse mais arrumada por conta da Marina. Mas quando a Marina foi para lá, ela começou com muitas coisas banais. E essa banalidade da Marina fez com que todo o dinheiro juntado por Luiz da Silva pela vida dele inteira fosse acabando. E eles acabaram tendo muitas e muitas brigas. Até que depois de muitas e muitas brigas, Luiz da Silva presencia Julião Tavares, que era um seu ex-colega, conversando com Marina. E aí eles brigaram muito, a Marina e o Luiz, por conta disso, porque a Marina afirmava que ela não queria nada com o Julião, que ele era um homem rico, mas que ela não queria nada com ele. E aí Julião acabou acreditando e reatando com Marina. Depois de um mês do noivado acabar, o Julião Tavares começou a aparecer muitas vezes na casa de Marina. Com uma enorme raiva, muita raiva, ele pensou até que o Julião estava perseguindo ele, porque ele não sabia de onde vinha tanta essa raiva, porque o Luiz da Silva, às vezes, ele tinha uns pensamentos, o psicológico um pouco afetado. E aí, como Marina era vizinha de Luiz da Silva, o Luiz ele começa a escutar tudo o que Marina faz. Então, ele consegue perceber até quando ela vai no banheiro para fazer suas necessidades, ele consegue perceber tudo. E aí ele descobre que a Marina tá grávida. E aí ele começa a seguir ela. E em uma dessas perseguições até Marina, ela vai até uma clínica, até uma parteira, e ele não sabe direito para que é, mas ele descobre que provavelmente Marina estava querendo abortar essa criança. Luiz da Silva, ele tinha um amigo que chamava Seu Ivo. E esse Seu Ivo, ele era um morador de rua. Então, às vezes, quando o Seu Ivo ia procurar o Luiz, ele dava de comida pro morador de rua. Quando o Seu Ivo reaparece nessa situação que se encontrou Luiz Tavares,
O Luiz dá a comida para ele e de recompensa, como um sinal de gratidão a Luiz, seu Ivo acaba entregando uma corda para ele. Luiz não entende direito o que é aquela corda, mas resolve guardar a corda no bolso e ele acaba levando por vários dias a corda sem até perceber. Ele até esquece que a corda está dentro do bolso dele. Porém, com a sua compulsividade e sua raiva de Julião Tavares, em um dia ele começa a perseguir o Julião pelos estabelecimentos. Então, o Julião sai de alguns lugares e vai para outro, e o Luiz está perseguindo ele. Até que Julião Tavares sai de um desses estabelecimentos e começa a andar, talvez até um pouco bêbado, não se sabe ao certo. E aí o Luiz da Silva continua seguindo ele até que ele percebe que ele está num lugar que uma região um pouco habitável, tipo uma selva, uma fazenda, não se sabe ao certo. Mas ele percebe que ele está nessa região pouco habitada e ele pega a corda e coloca por trás de Julião Tavares e o enforca, causando assim a morte do Julião Tavares. Como ele queria sair dessa situação, tinha medo de que desconfiassem dele, de que achasse que ele fosse o culpado pela morte, ele tenta simular um suicídio do próprio Julião Tavares. Então ele o amarra em uma árvore para parecer que o próprio Julião se enforcou. Dessa forma ele volta para casa e tenta lavar suas mãos incessantemente até tirar todo a terra que está e as feridas que a corda fez de tanto que ele puxou. E o livro acaba justamente dessa forma, nesse dilema entre os pensamentos de Luiz da Silva, se ele vai perder Marina junto com a culpa que ele tem por conta da morte e as culpas da infância dele, as histórias do passado e as histórias do presente atormentando a cabeça dele. Luiz da Silva culpado. Luiz da Silva, ao matar Julião Tavares, passa a ser totalmente culpado, podendo ser considerado um assassino em série. Ele passa todo o enredo do livro demonstrando o seu enorme desejo em matar Julião, alimentando seu ciúme e sua amargura. Esse desejo é despertado por conta do envolvimento que Julião tinha com a Marina, a amada de Luiz. Ele ansiava pela morte de Julião como se isso fosse uma das maiores metas da sua vida. Magoado, com o espírito de vingança, ele estava disposto a cometer qualquer tragédia, passando-se seus próprios limites e sujando as suas mãos de sangue. Existem algumas passagens do texto que comprovam a culpa de Luiz. Às vezes eu estava certo de que Julião Tavares se tinha calado, mas a voz não deixava de perseguir-me. Mexia, tossia e olhava com insistência o cano que estirava o pé da parede como uma corda. 3 horas metido entre parênteses de uma catatuba oficial. Imaginava o que podia acontecer nessas 3 horas e aterrorizava-me. Corria para a casa desembestado. A sala de jantar, a barra vermelhas com manchas de umidade, o cano de ferro. Nessas 2 frases nós podemos perceber que ele cita 2 elementos. Um seria a corda e o outro o cano de ferro. E isso são trechos do livro que a gente pode perceber que o Luiz da Silva é totalmente culpado pela morte do Julião Tavares. Porque ele fala da corda e do cano de ferro. E esses elementos remetem a estrangulamento. Também a gente pode perceber nesses trechos que os sentimentos de Luiz da Silva não eram muito certos. E essa confusão entre elementos fez com que aflorasse o sentimento de ódio dele por Julião Tavares. E apertava a corda com força. Quando retirava a mão do bolso, via nos dedos os sinais de que ela deixava, marcas roxas na pele suada. O meu desejo era dar um salto, passar uma daquelas voltas no pescoço do homem. Essa parte foi tirada do texto, no momento em que o Luiz da Silva se encontra confuso com os seus sentimentos e com ciúmes da Marina por ela estar grávida do Julião Tavares.